Bem, me chamo Áureo, né? É, faço trabalho, né, relacionado a desenvolvimento da consciência, utilizando, enfim, engloba a parte de espiritualidade, terapias holísticas, a parte de ciência. Eu produzi o Congresso de Hierarquias de Luz e agora estou produzindo o Encontro Nacional de Terapias Holísticas. E o meu trabalho assim, começou há muitos anos através da espiritualidade, através do desenvolvimento, né, espiritual, a ter contato com diferentes seres interdimensionais. Né? E no primeiro momento, não necessariamente com seres extraterrestres, mas com hierarquias normais planetárias. Né? Magos de luz, linha indígena, fraternidade branca, por aí vai. Até que em dado momento eu comecei a ter acesso com seres extraterrestres. Né? Alguns têm a genética humana e outros não. E com isso eu comecei a desenvolver um trabalho de mais a tratamento energético, desbloqueio, né, de conexão com essas hierarquias espirituais, interdimensionais, né, digamos assim. E eu acabei disponibilizando um e-book meu no meu site que fala um pouco mais sobre o meu contato com esses seres interdimensionais. E eu acho que o foco principal do meu trabalho é esse, né? Com egrégoras estelares, né? Então eu acredito que seria principalmente isso. Eu lembro que há meses atrás eu te mandei um e-mail. A gente nem era amigo de Facebook ainda. Eu te mandei um e-mail com algumas dúvidas que eu estava tendo num grupo de projeção astral. E você foi super gentil quando falou comigo sobre tecnologias que se usavam no plano astral, tecnologias alienígenas, como braceletes, como naves. Eu imagino que no seu trabalho você tem acesso a esse tipo de ferramenta, talvez não material, um acesso astral, um acesso por meditação, não sei como isso ocorre. Eu queria que você explicasse para a gente como que você tem acesso a isso, como você utiliza essas ferramentas, essas tecnologias. Entendi, bacana. Bem, o que acontece é o seguinte, quando eu comecei a focar um pouco mais na espiritualidade e tal, essa parte, entender energias, que foi algo que eu sempre gostei, né? Essa parte energética, meditação, tudo mais, eu acabei desenvolvendo eu chamo isso de capacidades psíquicas, né? As pessoas falam de mediunidade, eu acho que capacidades psíquicas é um termo que eu acho mais interessante porque não está relacionado a nenhuma linha espiritual, é algo que a gente desenvolve. Né? Algumas dessas capacidades que as pessoas têm, telemetria, deslocamento tempo-espaço, telepatia, projeção de consciência, muitas das vezes está ativo no nosso DNA e às vezes só precisa a gente desenvolver isso, né? Praticar. E outras vezes existem essas tecnologias mesmo estelares que ajudam nessas questões. No meu caso, eu comecei a perceber diferentes hierarquias espirituais, né, digamos assim. Então, eu comecei a visualizar. No início, eu visualizava uma energia. Depois, com o tempo, continuando esse trabalho do meu desenvolvimento de energia, eu comecei a perceber as formas. E, no outro momento, eu visualizava os seres e me comunicava telepaticamente com eles. Então, a partir desse processo, eu acabei, ao longo do tempo, conhecendo seres estelares. Né? Então, eu tive projeções em naves interdimensionais, me comunicava com eles. No início, eu visualizava apenas os seres humanos. Né? Acredito que isso é um padrão, né, para testar o nível de maturidade que cada um tem. E, em um dado momento, eu comecei a ser apresentado para seres que não tinham a forma humana. Né? Inclusive, vários dos meus mentores não são humanos. Tem até imagens feitas pela Rosa e tudo mais. Então eu passei a me comunicar telepaticamente com eles e por aí vai. Alguns anos atrás eu canalizei uma técnica que se chama conexão estelar. Né? Isso veio direto de um mentor meu e era uma técnica de trabalhar com energia, né? Para aumentar o teu gradiente de energia, remover bloqueios energéticos que a gente tem e uma série de outras questões. E isso começou uma aproximação muito grande entre mim e esses seres estelares, né? A ponto da gente praticamente conversar, né?
na medida do que eles queiram também responder, né? Não tem resposta para todas as perguntas, mas eles me ajudam em várias dessas questões. E essas tecnologias estelares, elas passaram a surgir e me ajudar em algumas questões, né? Então, por exemplo, antigamente, para eu, por exemplo, ser projetado numa nave interdimensional, comunicar com eles, eu tinha que sentar em meditação, trabalhar minha energia bastante, elevar o máximo possível para até chegar num padrão mínimo para eles captarem a minha frequência, a gente se comunicar e por aí vai. Com o tempo, eles utilizam as tecnologias deles que facilitam o desacoplamento dos meus corpos, né? Então basta ativar uma sequência de comandos que eles me ensinaram e meus corpos se desbloqueiam automaticamente em questão de segundos. Eu estou visualizando eles e me comunicando com esses seres, né? Eu acabo sendo projetado numa outra dimensão, né, que na verdade é onde existem essas naves interdimensionais, e dentro dessas naves interdimensionais eu visualizo eles. Então, a partir daí, acontecem várias coisas. Eles podem me orientar em alguma questão, tirar alguma dúvida minha, ou dentro, eu me locomovendo por esse local, eu posso entrar dentro dos equipamentos que eles têm e que, enfim, eu já testei uma série de coisas, né? Por exemplo, tem alguns equipamentos que eu entro como se fosse um elevador, assim, uma caixa fechada, e aquilo passa a trabalhar toda a minha energia. Então vai dissolvendo partículas energéticas que estão pesadas, são nocivas e por aí vai. Faz um processo de limpeza, por exemplo. Quando eu vou tratar uma outra pessoa, eu uso as mesmas instruções que eles me passam para o quê? Desacoplar os corpos sutis da pessoa e dentro das naves interdimensionais fazer uma análise da energia dela, ver o que está tendo de problema, se existem conexões energéticas, né? Por exemplo, com entidades, com familiares, na linha do tempo, em bases umbralinas e por aí vai, e romper esses canais que estão drenando a energia da pessoa, né? Não quer dizer, é algo que é bem sofisticado e são coisas que às vezes são difíceis de você perceber, né? Você e a pessoa ali, né? Usando apenas suas capacidades psíquicas, né? Às vezes essas tecnologias ajudam a fazer uma varredura energética mais abrangente, entrando em camadas bem profundas, né? Às vezes a partir daí a gente rastreia entidades, base, a gente consegue de uma forma bem rápida desbloquear a energia e isso aumenta a capacidade da pessoa tem de canalizar a luz, absorver luz e desbloquear também essas mesmas capacidades psíquicas, né? Que com o tempo pode levar ela também a se comunicar com seres e por aí vai, né? Então, eu uso algumas dessas tecnologias, algumas são reservadas só para utilizar e outras são coisas que às vezes eu ensino em cursos, como alguns códigos que vão ativar determinados padrões de energia, né? Então é mais ou menos isso, né? E eu também, como eu te falei, dentro das naves interdimensionais, lidando com esses seres, eu vejo as tecnologias que eles utilizam, né? Para, enfim, rastrear, identificar problemas nas pessoas, tentar corrigir, harmonizar. Enfim, a maior parte do meu trabalho é focado em cura e desbloqueio energético, expansão de consciência. Então acaba que a gente tem um foco maior nisso, né? Mas, enfim, eles também têm capacidade para fazer uma série de outras coisas, desde a harmonização ambiental, reestruturar a energia do ambiente e por aí vai. Você me diz que o acesso a essas tecnologias, a essas informações, você tem por canalização. E também você me disse que à medida que a pessoa vai tendo esse tipo de, eu vou chamar de tratamento, tá? À medida que a pessoa vai tendo esse tratamento com você, ela também pode desenvolver essas habilidades. Então, você acha que para a pessoa receber esse tipo de informação, ela tem que ter um dom ou é algo inerente ao ser humano? Qualquer um pode desenvolver essa habilidade de canalizar, de ter contato com seres. Entendi. Eu acho que, assim, essas capacidades, muitas delas já vêm ativadas ou não na nossa codificação genética, né? E aí entra uma questão que é a seguinte: o que mais bloqueia, impede as pessoas de conseguir isso, primeiro é o estado de energia dela, né? Então, muitas pessoas estudam bastante, mas só que ela tem que
trabalhar a energia dela, porque todo esse contato é um contato energético, vibracional, né? Então, quer dizer, no início eu tive que utilizar muito minha energia, né, para conseguir, né, e ter esse tipo de conexão, comunicar e por aí mais. E tive processos de limpeza que foram extremamente fortes, né? Muitas das vezes eu passava mal, porque eu tinha que limpar o meu organismo, limpar energeticamente, psiquicamente. Então, primeiro, eu acho que você tem que passar por um processo de cura, né? E, enfim, cura nunca é 100%, né? A gente limpa um pouco, depois tem que limpar um pouco mais, mas você tentar identificar e, enfim, na medida que você busca, né, essa harmonização, esse desenvolvimento psíquico, energético, eles acabam se aproximando, te ajudando a se libertar desses padrões, né? Eu acho que aí é um ponto. Segundo ponto é o sistema de crenças das pessoas, né? Às vezes a mentalidade religiosa ou espiritual que elas têm dificulta essa conexão, né? Às vezes ela acha que isso tem a ver com merecimento, entendeu? Não necessariamente é merecimento. Merecimento de quê? Conversar com uma outra pessoa, com uma entidade que está noutra dimensão, entende? Não é nada tipo assim, você é uma pessoa boa, você se comportou, fez a lição de casa e agora o seu presente é se comunicar. Não tem nada a ver isso, entendeu? São questões que surgem, né? E por isso que eu acho que não tem a ver, né, com essa questão de merecer ou nem nada disso. Não tem a ver com o que cada um é, né? Então, se ela tem a mente mais aberta possível, ela vai começar a desenvolver essas questões, né? Outras pessoas já têm medo. Eu não sei como é que vai ser. Então, quer dizer, já gera um bloqueio também, já dificulta isso. E, enfim, deixa eu ver, não sei se eu respondi tudo. Não, respondeu sim. Era isso que eu queria saber, sim. Obrigada. É só uma última questão, né, que eu queria falar, que eu acho que também está relacionada a isso, é a questão da missão de vida de cada um, né? Eu acho que isso é um aspecto importante, né? Porque eu sei que, assim, o meu trabalho que eu desenvolvo com as pessoas, espiritual e tudo mais, eu sei que isso era algo planejado para mim, né? Então, naturalmente, por eu ter que desenvolver essas questões, eu já tive uma aproximação mais rápida com esses seres, enfim, eles já me jogaram para começar a fazer as coisas. Então, antes de eu nascer, isso já estava meio que pré-programado, né? Então, foi natural eu ter desenvolvido todas essas capacidades e por aí vai. Então, isso também tem relacionado a vida de cada um, né? Às vezes as pessoas falam, pô, eu queria fazer tal coisa e tal. Só que não necessariamente aquilo é uma programação para ela, né? Eu acredito que sim, cada pessoa ela pode se desenvolver cada vez mais, né? Mas dentro da proposta de vida dela, né? Então, às vezes as pessoas elas têm que superar algumas questões pessoais, né? Alguns aprendizados da vida dela, que são coisas que são mais importantes no projeto de vida dela, para então depois, né, enfim, ter um outro tipo de interação espiritual com diferentes, né, egrégoras de luz. Por exemplo, às vezes tem pessoas que elas vão desenvolver o trabalho delas, a conexão espiritual delas, não necessariamente com seres extraterrestres, mas com outros tipos de seres. Então, é algo que é válido também, né? E, enfim, às vezes a gente tem que testar vários caminhos, mas de uma certa forma, toda a nossa egrégora espiritual, todos esses seres que nos auxiliam, acabam nos direcionando, né? Nos empurrando ali mais ou menos para aquilo que a gente tem que fazer, né? Para aquilo que é o mais relevante na nossa vida, na nossa existência atual. Até eu acho meio interessante eu ouvir a pergunta de vocês, que eu estou mais para conhecer, né? Eu tenho várias dúvidas na questão, até outra vez eu perguntei para o Chico, e a mesma pergunta que eu vou fazer para o Arion. Qual é a certeza da consciência desses seres que ele mantém contato? Você diz o quê? Na certeza do propósito de cada um? A certeza, assim, do propósito dele ser bem, ser mal, se... Eu sei que não é uma questão do bem e do mal. Qual é a consciência, assim, vamos colocar assim, que eles querem fazer o bem ou não? Entendi. Assim, falando numa parte mais macro, né, sobre egrégoras estelares de uma forma geral, digamos que cada egrégora, cada equipe de seres tem a sua própria agenda, né? Então, quer dizer,
cada ser ou agrupamento de seres, ou equipes, ou naves, ou seres de diferentes origens, né? Cada um tem a sua própria agenda, né? Então é difícil você conhecer tudo, né? Cada um vai trabalhar de acordo com o seu propósito. Alguns tipos de seres, né, têm um trabalho no planeta Terra, né, com foco em ajudar. Outros têm esse foco de ajudar, mas mais com o aspecto de corrigir os erros que já fizeram aqui, né? E tem outros seres que não estão nem aí, que não querem viver a liberdade deles, fazer o que eles quiserem sem dar satisfação a ninguém. Enfim, não necessariamente o que eles fazem seja algo bom ou ruim, né? A questão é que, para a gente, para a nossa percepção, algumas coisas não são confortáveis, né? Não são interessantes assim. Mas assim, eu, de uma forma geral, não vejo diferença, né? Sendo bem franco, eu não vejo diferença entre o comportamento de algumas egrégoras estelares e o comportamento que a gente tem aqui, né? Então, uma das coisas que às vezes gera uma confusão é que as pessoas acham que fora desse plano de existência, né, daqui para planos superiores, outras dimensões, só existe luz e amor, né, que as pessoas vivem, né, plena unidade e que tá tudo bem, não tem ego nem nada, o que não é uma realidade, né? Por muito tempo a espiritualidade achou que existia o plano físico, que é o que a gente vive, e um plano espiritual, né? Só que na verdade o universo é multidimensional, né? Então não é apenas um lado e outro. Na verdade são várias camadas, né? Cada dimensão é uma camada. Existe o nosso plano, e depois outra, e depois outra, e depois outra, como se fossem várias camadas sobrepostas, né? Então isso é a multidimensionalidade. E é claro que cada dimensão vai ter suas peculiaridades, seus propósitos e o seu nível de consciência também, né? Então eu acredito que, da mesma forma como aqui na Terra existe a dualidade, existem seres ajudando, pessoas atrapalhando, essa sociedade que às vezes é um pouco caótica, os planos superiores, ou alguns deles, não são essa mil maravilhas que as pessoas imaginam. Ainda existe dualidade, ainda existe conflitos de ideias, conflitos de interesses, e são mais ou menos nessas situações que também surgem seres que não têm um interesse no plano evolutivo terrestre. E aí, de uma forma micro agora, falando especificamente, eu identifico, né, todos os seres que se aproximam de mim pelo seu padrão vibracional, pela sua energia, pela conexão psíquica que flui entre mim e eles, né? Já tiveram vários casos de seres de se aproximar de mim, quando na verdade eram hologramas, seres de uma outra forma tentando projetar uma imagem, tentando me enganar, me iludir de diferentes formas. Então, isso é algo que já aconteceu muitas vezes, né? Eu aprendi a identificar a energia dos seres e sentir a conexão, se aquilo era algo harmonioso ou não, se a gente estava construindo algo benéfico ou não. Inclusive, o meu primeiro mentor estelar, que é o comandante Quantar, que está na imagem aqui que vocês estão vendo no quadro, quando a gente começou a trabalhar junto, ele foi a primeira egrégora estelar que eu trabalhei conscientemente, ele me testava bastante, né? Então, ele mesmo criava hologramas e projetava na minha casa para se comunicar comigo, para ver qual seria a minha reação, para ver se eu conseguiria identificar ou não. E muitas das vezes eu tive que lidar com esses hologramas e desconfiar e falar, pô, isso aqui está errado, tem alguma coisa errada. E utilizar os recursos que eu tinha para combater, né, essas formas que apareciam para mim, né? Então, quando cheguei num ponto de maturidade, de estar realmente consciente disso, de identificar hologramas, de identificar seres com uma aparência linda, mas que na verdade a energia era negativada, tudo isso eu fui pressionado e colocado para enfrentar esse tipo de coisa, né? E, enfim, só muito depois disso tudo é que eu passei a ter um trabalho público, né? As pessoas começaram a conhecer um pouco do que eu desenvolvia, né? Mas foram um longo tempo, né, de testes, de muita atenção até mesmo para aprender a me virar, né? Enfim, tendo em consideração essa realidade nova. Entendi. É porque, assim, é só um exemplo bem curto meu. Como eu fui criado no catolicismo,
Então eu tinha toda aquela mentalidade, né, como você falou. É o plano aqui, morreu, tem outro plano lá, tudo bonitinho, né? E dentro das experiências do catolicismo, eu tive as supostas possessões, que o pessoal falam, né? De demônios, etc e tal. E é essa energia que diferenciava de um ser bom ou não, entendeu? Aí, até um certo tempo, eu tive experiências, eu denominava ufológicas, ok? E dentro da igreja eu tinha as outras experiências que eu denominava espirituais. Só que uma vez, numa possessão, um ser saiu de dentro de um rapaz, e como se fosse um Grey, só que ele era marrom e do olho vermelho. Ele correu pro quarto. Eu vi esse ser, ele olhou pra mim, deu um sorrisinho e desapareceu no ar pela janela, você tá entendendo? Uhum. Aí eu tive essa curiosidade de falar, caramba, alguma coisa está sendo passada errado aqui, né? Como a gente cria dentro da mentalidade, a mãe vem trazendo o catolicismo e tal. Eu comecei a procurar algumas respostas, por isso essa minha curiosidade de você saber a consciência desses seres, né? Uhum. Entendeu? Com certeza. Faz sentido, é o que você comentou mesmo. Para mim, o mesmo trabalho, o esforço que você tem de identificar uma egrégora estelar, se ela está fazendo um trabalho de luz, de harmonia, ou se está tentando gerar o caos, né? Atuar de uma forma negativa, como a gente chama aqui, é o mesmo esforço que você tem para identificar uma entidade normal, um espírito, como as pessoas chamam, né? Se é um mentor, se é uma pessoa que está ali como um amparador, querendo ajudar, ou se na verdade é alguma entidade, algum obsessor, um mago negro, e por aí vai, né? Então você tem que desenvolver a mesma percepção, né? De identificar. E de uma forma geral, para mim, isso é a mesma coisa, tá? Para mim não existe diferença entre ufologia e espiritualidade. Para mim são os mesmos seres, as mesmas coisas, entendeu? A diferença é o que cada um está mais disposto a estudar, né? Na ufologia, às vezes você está mais disposto a estudar evidências físicas. Na espiritualidade, você está mais disposto a estudar experiências ditas como espirituais, né? Ou seja, em plano astral e outras dimensões, por aí vai. Mas são os mesmos seres. Não existe nenhuma diferença entre um ser estelar que está numa outra dimensão para um espírito normal que está numa outra dimensão. O que vai variar é a frequência vibracional dele, a dimensão onde ele está atuando, né? Mas é a mesma coisa. A diferença está na estrutura dos corpos dele, que são diferentes. Um vai ter um corpo humano, né, que de repente um cara que desencarnou, que ele já é um humano, desencarnou, utiliza o mesmo corpo humano, e muitas vezes é um ser estelar, né? Só que de uma frequência, de uma dimensão mais próxima à nossa, né? 4D, 5D, por aí vai. E que tem um corpo não humano, né? Mas é a mesma coisa, né? Esses seres estelares, quando eles têm que encarnar no planeta Terra, quando eles querem esse tipo de coisa, muitas das vezes esse corpo dele, extraterrestre, ele fica armazenado em alguma base espiritual, em alguma nave interdimensional, né? Fica ali em que a gente vulgarmente chamaria de criogenia, e a consciência dele é deslocada diretamente por um corpo físico, né? É um processo de adaptação que às vezes vai muitos anos, né? Então essa é a questão, né? Às vezes nós estamos aqui conversando, né, como se fossem humanos, né? Mas de repente no futuro a gente vai desencarnar, vamos continuar no nosso corpo aqui, né, com a nossa imagem está aqui, mas futuramente pode ser que a gente retorne para outro corpo que não necessariamente é um corpo humano, né? Pode ser que esse corpo esteja armazenado em algum local, em alguma nave interdimensional e por aí vai, né? E nós apenas ocupamos a matriz genética humana para algumas experiências mais densas no plano tridimensional, mas não necessariamente o nosso corpo original é humano.